Graça e paz a todos. Deus abençoe a participação de cada um e que a paz do Senhor esteja reinando nos corações aí, que a vida continua e Deus está no comando de todas as coisas, né? Nós vamos ler o capítulo 7 de Apocalipse hoje e vamos meditar nesse capítulo. Capítulo 7 de Apocalipse. Quem quiser fazer o acompanhamento na sua própria Bíblia, pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 17, Apocalipse 7, capítulo 7. O texto que eu tenho em mãos diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do abismo, do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz. Clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do Senhor, nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, e que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
Respondi-lhes: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, ele então me disse, estes são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderei sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos entender o significado destas visões do apóstolo João, que certamente são reveladoras do programa que o Senhor tem para o final dos tempos. Nós te agradecemos porque o Senhor revelou isso a nós e que no final dos tempos, segundo o Senhor ensinou por meio de Daniel, as pessoas entenderiam melhor aquilo que está revelado no livro de Apocalipse. Nós te agradecemos porque o Senhor tem demonstrado a tua sabedoria, a tua infinita graça no meio destas revelações. Obrigado pela vida, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Dá-nos disposição, sabedoria, discernimento, entendimento, humildade para reconhecermos que só o Senhor pode revelar a tua palavra. Nós oramos e agradecemos por tudo, pelas pessoas que estão participando, as famílias representadas. Nós pedimos o consolo e o conforto do Senhor para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós não pudemos estar aqui na semana passada por motivo de força maior, mas nós tínhamos estudado o capítulo 6, e o capítulo 6 fala da abertura do livrinho, né? Da abertura do livro, aquele livro que contém a revelação final, né? A revelação daquilo que aconteceria neste período final da história da humanidade. Deus não nos deixou sem revelar a sua vontade, os seus propósitos, o seu plano eterno. Então, ele mandou João escrever, né? O próprio Jesus mandou que João escrevesse esse livro para revelar aos seus servos exatamente aquilo que iria acontecer. É claro que João revelou isso numa linguagem apocalíptica, numa linguagem que é mais ou menos cifrada, mas permitindo que aqueles que conhecem e estudam a palavra de Deus, estudam profecias, tenham acesso mais direto a esta profecia e saibam aquilo que está sendo ensinado, aquilo que a palavra de Deus nos tem revelado. E nós vimos, então, que, repetindo alguma coisa do último estudo, porque muita gente não pôde pegar, que nós temos algumas escolas de interpretação do Apocalipse. E essas escolas têm, cada uma, visões um pouco diferentes, não totalmente diferentes, mas um pouco diferentes, dependendo do modo como se interpreta a Escritura. E todas as vezes que nós deixamos de interpretar a Escritura do modo gramático histórico, que é o método
que é chamado de literal de interpretação, ou seja, para entender aquilo que o autor quis dizer, nas palavras que ele quis dizer, dentro do contexto que ele quis dizer, no seu contexto gramático, histórico e cultural. Então, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia deste modo, nós podemos chegar a uma única conclusão, sabendo que foi este o método que, por exemplo, Esdras escolheu para ensinar o povo de Israel a estudar a palavra de Deus, e foi o método que Jesus utilizou para ensinar os seus discípulos, o método literal, pegando as escrituras, interpretando as escrituras do modo como estavam escritas. O outro fato é que as escrituras do Velho Testamento, especialmente as profecias, foram cumpridas na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo na sua literalidade. Então, nós não temos nenhuma razão para duvidar que as escrituras devem continuar sendo interpretadas na sua literalidade, porque também foi o método que o apóstolo Paulo utilizou, que o apóstolo Pedro utilizou para ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando nós estamos estudando este livro de Apocalipse, estamos utilizando este método. Por este método, nós cremos que, e não estou sozinho, né? Há milhões de estudiosos, milhares de estudiosos e milhões de crentes que creem do mesmo modo e têm defendido esta posição, é que nós estamos estudando um livro de revelações para a igreja. E nós entendemos que este livro traz as revelações para a igreja e que nós entendemos também que a igreja não é vista no Apocalipse senão até o capítulo 3. Ou seja, quando o apóstolo João começou a escrever, ele recebeu uma ordem, é o seguinte: escreve as coisas que viste, que é a revelação de Jesus a João, né? o Jesus glorificado do capítulo 1, as coisas que são a igreja na sua história, né? Os dois capítulos, 2 e 3, são a história resumida da igreja, falando de igrejas locais, geográficas, falando de igrejas reais, mas também igrejas representativas de épocas e igrejas profeticamente significativas, demonstrando que verdadeiramente haveria muitas mudanças e transformações na história da igreja, né? Inclusive, nós estamos vivendo agora o período chamado de Igreja de Laodiceia, porque estamos vivendo uma igreja morna, uma igreja que não é quente nem fria, uma igreja que está se portando como a igreja de Laodiceia, uma igreja que é rica, que está se afastando da palavra de Deus, né? Criando as suas próprias interpretações, criando as suas próprias teologias, e fugindo um pouco da Bíblia e levando uma vida semelhante à do mundo. Hoje, nós temos uma maioria de crentes que não tem diferença com o mundo. Então, a gente interpreta e sabe que verdadeiramente estamos vivendo os tempos finais. E, então, quando João inicia o capítulo 4, ele está numa outra posição. No capítulo 4, ele começa assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente eis não somente uma porta aberta, tão somente uma porta aberta no céu, né? Então, ele foi transferido para um outro ponto de vista, né? Na visão que ele teve, ele foi para
o céu na sua visão. Ele não foi pessoalmente, fisicamente lá no céu, mas foi em visão espiritual, em êxtase espiritual concedido pelo Espírito Santo. Então, ele viu lá no céu, a primeira visão que ele teve foi dos 24 anciãos, e nós sabemos que esses 24 anciãos, vestidos de branco e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, eles são representativos da igreja de todas as épocas. E, então, esses anciãos estavam lá no céu, no capítulo 4, e eles exaltavam ao Senhor, né? Os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando e aquele que vive pelos séculos dos séculos e depositando as suas coroas. Que coroas? As coroas, os galardões que os crentes recebem, depositando essas coroas e proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber toda a honra, toda a glória, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir. Então, esse capítulo 4 fala apenas da presença de João, vendo na visão a igreja representada ali pelos 24 anciãos. No capítulo 5, que nós vimos também, nós vimos João já enxergando o livro. Que livro é esse? O livro que João viu foi o livro que é o livro revelador do que vai acontecer no restante do livro de Apocalipse, né? Do que está registrado no livro de Apocalipse. Ou seja, vai haver uma revelação agora de tudo que vai acontecer. E esse período aqui, a partir dos versículos do capítulo 5, é também lá no céu. Então, nós temos a visão de que a igreja não participa da tribulação, porque a tribulação é um tempo de juízo de Deus sobre as nações ímpias, sobre o próprio Satanás e sobre todos aqueles que são incrédulos, inclusive os judeus incrédulos, né? Então, a igreja não pode estar nesse tempo, porque ela já foi livre da ira de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo, e todos os que estão em Cristo estão isentos, estão livres da ira de Deus, conforme o ensino do Novo Testamento. Então, como a tribulação é um período de derramamento de ira, a igreja está livre disso, conforme promessa do próprio Jesus à igreja de Filadélfia e de Laodiceia, falando que eles estariam livres da ira que iria cair sobre o mundo neste período, né? Que estarão livres eu vos livrarei da ira vindoura, né? Ao vencedor seria deixado fora desta participação na ira de Deus, né? Então, conforme o versículo 10 do capítulo 3. Então, está assim: porque guardaste, então está falando a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, a igreja que é fiel, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, ou seja, para provar os que habitam sobre a terra. Então, nós cremos assim, que o arrebatamento vai acontecer assim que o último crente, a última pessoa que vai se converter, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então não haverá mais necessidade de pregação, porque o último
cristão será convertido e não haverá mais necessidade de pregação do evangelho naquele período ali. Então, a igreja será tirada imediatamente, né? Isso se chama, nós conhecemos como arrebatamento, e nós já estudamos isso em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Bem, então, o arrebatamento é um tempo que nós chamamos que é pré-tribulacional. Por quê? Pré-tribulacional exatamente pelo fato de que ele é antes da tribulação. Nós cremos que ele é antes da tribulação, ou seja, o arrebatamento vem antes da tribulação. Há muitas pessoas que creem que a igreja vai passar por tribulação. A igreja já passa por tribulação, mas não por essa tribulação de Apocalipse, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós passamos por tribulações, mas não a ira de Deus. As tribulações que nós passamos neste mundo atual são contingências da nossa própria vida, da nossa própria materialidade, da nossa própria humanidade. Então, o fato de sermos seres humanos e sermos pecadores, e o mundo jazer no pecado, jazer no maligno, traz essas contingências. Não é possível viver neste mundo sem sofrimento. Não é possível, para ninguém. Para ninguém. Não é só para crente, não. Para ninguém. Todos sofrem, todos padecem, todos têm algum tipo de limitação, porque não é possível viver neste mundo, dadas as contingências deste mundo, sem sofrimento. Mas não é esse tipo de sofrimento que Apocalipse está se referindo. Apocalipse está se referindo à ira de Deus. A ira de Deus, certo? Então, Apocalipse está se referindo àquilo que vem do próprio Deus, não mais agora por uma instrumentalidade humana ou satânica, mas por ação direta do próprio Deus. E desta ira do Apocalipse é que a igreja estará livre, porque Deus já derramou sua ira sobre os pecadores perdidos que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Nós vamos estar livres da tribulação. Então, nosso arrebatamento é pré-tribulacional, antes da tribulação. E nós cremos que o arrebatamento é pré-tribulacional e que a tribulação vai ocorrer antes de Jesus Cristo voltar, ou seja, Jesus Cristo vai... a segunda vinda de Jesus estará ocorrendo no final da segunda vinda, no final da tribulação. A segunda vinda de Jesus estará ocorrendo no final da tribulação. Nós vamos estudar isso no capítulo 19 de Apocalipse. Nós vamos ver Jesus voltando, né, com os crentes. A segunda vinda de Jesus já é com os crentes. Isso significa que para os crentes voltarem com Jesus, eles precisam já estar com Jesus lá no céu, né? Então, isso já é também uma demonstração de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E depois disso, então, Jesus vence Satanás e as nações aliadas dele, né, o anticristo, na batalha do Armagedon. Então, nós teremos a iniciação do reino milenar. Por que nós acreditamos na existência de um reino de 1000 anos que Jesus vai instaurar? Primeiro, porque a Bíblia fala disso, né? As profecias do Velho Testamento estão cheias desta menção, estão cheias dessa profecia, falando de um reino de paz, de um reino em que haverá um domínio do Messias. Ele dominará as nações com vara de ferro, e seu reino será de paz. O leão comerá palha com o boi, a vaca e a ursa pastarão juntos, uma criança pequena lidará com a serpente sem sofrer dano algum, e haverá gozo, alegria, paz, tranquilidade, tudo aquilo que os homens anseiam e que procuram, e que o anticristo vai propor
para a humanidade, que muita gente vai acreditar no anticristo exatamente por causa da propositura dele de dar paz ao mundo, né? Ele vai agir como se ele fosse o Cristo, por isso que ele se chama anticristo, é alguém que quer substituir a Cristo, porque o prefixo anti não significa só contra, mas significa alguém que está no lugar. Então, tudo isso demonstra que verdadeiramente Jesus vai estabelecer o seu reino milenar. Então, nós somos pré-milenistas, né? Pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Por que pré-milenista? Nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus é antes do milênio. Existem pessoas que acreditam que a segunda vinda de Jesus é depois do milênio. Depois do milênio. E que a igreja vai evangelizar o mundo, que a igreja vai finalmente levar o mundo ao conhecimento do evangelho e o mundo vai melhorar progressivamente e então estará sendo preparado para o retorno de Jesus. O mundo só vai melhorar com a vinda de Jesus. É só pela ação de Jesus direta, usando inclusive força, para que o mundo melhore. O mundo deixado. O evangelho, mesmo sendo o evangelho de Deus, e a igreja agindo como dependente de Deus, não vai produzir mudança no mundo suficiente para transformar o mundo num ambiente de paz e de tranquilidade. Né? Nós vamos ver isso durante o estudo de Apocalipse. Só Jesus, na sua segunda vinda, que vai fazer isso. Então, o pós-milenismo perdeu muita força, exatamente por quê? Porque a situação do mundo está piorando. Né? O pós-milenismo teve muita força no início do século XVIII, no XIX, porque a ciência começou a trazer muitas melhoras para o mundo, etc. Mas nós estamos vendo uma deterioração moral e espiritual do mundo, que exatamente do jeito que a Bíblia fala que vai acontecer. Então, dadas essas ligeiras explicações, hoje nós vamos... O capítulo 6, então, vamos fazer um resumo rápido, ele fala dos selos, né? Mostrando que o que João viu? João viu que o livrinho foi aberto. O primeiro selo, o cordeiro, que era o único que podia abrir os selos, né? O cordeiro abriu os selos, e abriu o primeiro selo e apareceu um cavalo branco. Esse cavalo branco é um simulador de ser o Cristo, né? Mas a ele foi dada uma coroa. Quando Jesus tem muitas coroas, muitos diademas, ao cavalo branco, ao cavaleiro do cavalo branco aqui do capítulo 6, foi dada apenas uma coroa e ele saiu como se fosse alguém para vencer. Foi dado a ele um arco e com flechas e ele saiu vencendo como se fosse vencendo e para vencer. Mas, na sequência da sua ação, nós vamos encontrar o segundo cavalo, que é a guerra franca, a guerra aberta. O segundo cavalo e o segundo cavaleiro saiu do segundo selo aberto. João viu, então, esse cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, né? Então, nós estamos vendo que eles estão sob a ação do primeiro cavaleiro, que é o anticristo. Né? Esse cavaleiro do capítulo 6 não é Jesus. Jesus está no capítulo 19. Né? Jesus está vindo do céu no capítulo 19. Como nós lemos aqui na semana atrasada, nós vimos aqui. Viu o céu aberto e um cavalo, né, branco. O seu cavaleiro, olha a descrição agora desse cavaleiro, se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo,
Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E aí segue uma descrição aqui, confirmando totalmente que a identidade desse cavaleiro é a identidade do Cordeiro de Deus, e que é o Verbo de Deus, e que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu para dar vida a todos e que é o Rei eterno do universo. Então, nós sabemos que o cavaleiro do capítulo 6, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo. O terceiro cavaleiro, o terceiro selo, foi aberto e demonstrando o quê? Que veio um cavaleiro que estava num cavalo amarelo, né? Num, num cavalo no, desculpe, num cavalo preto. E esse cavaleiro, então, ele tinha uma balança na mão e dizia que era para se regrar o uso do azeite, regrar o uso do trigo ou da cevada, porque era uma carestia muito grande, uma falta desses alimentos que vão acontecer em consequência da, das alterações severas que vêm depois de guerras e terremotos e etc., que vão acontecer no período tribulacional. Então, ele mostra, né, uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, uma carestia muito grande, muito pouca gente poderia comprar, né? 3 medidas de cevada, que é um cereal mais barato do que o trigo, e também com uma carestia muito grande. E não danifiques o azeite, né? Poupem o azeite, para quê? Porque tem pouco azeite também, e isso é em consequência das ações desse terceiro cavaleiro, que é a fome, né? O quarto cavaleiro é o cavaleiro do cavalo amarelo, e ele é trazendo a morte. Esse cavalo amarelo e seu cavaleiro tinham o nome de morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, etc., com mortandade e, e, e então todas as pessoas que estivessem neste mundo nesse período iam experimentar, muitas delas experimentar a morte, né? O quinto selo é o martírio, né? Quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Nós vamos ver agora no capítulo 7 por que essas pessoas foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentaram. E eles clamavam por vingança, né? Que é uma manifestação ainda dos crentes do Velho Testamento, né? Clamar por vingança. Jesus ensinou a gente não clamar por vingança. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Por que eles morreram? Morreram por causa disso, né? Porque na tribulação vai haver pregação do evangelho. Não tem igreja mais, porque a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas o evangelho do reino, que não é o evangelho da graça mais, mas é o evangelho do reino, o evangelho que anuncia a vinda do rei Jesus como Messias, o evangelho do reino será pregado nesse período da tribulação. Há uma diferença entre o evangelho da graça pregado para a igreja até agora e o evangelho do reino, que é anunciando o reino para judeus e para todos aqueles que se converterem no período da tribulação. Eles não vão pertencer à igreja, como nós já sabemos, né? A igreja já foi comprada e resgatada no sangue de Jesus. Ela começou no Pentecostes e termina no arrebatamento. Então, eles clamaram por grande voz, e o sexto selo, então, foram as perturbações cósmicas. Então, a ira de Deus começa a se manifestar agora
nas perturbações cósmicas. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua como sangue, etc. As estrelas caíram. Tudo isso nós já vimos na semana atrasada, né? E nós estamos só repetindo para facilitar aqueles que não participaram. Agora, o capítulo 7, nós vamos tentar ser mais rápido um pouquinho, porque já são 35 minutos. Então, no capítulo 7, nós vamos encontrar, então, a manifestação do juízo de Deus sobre a terra. Esse capítulo 7 não é uma sequência cronológica do sexto capítulo. Ele é uma explicação desse sexto capítulo. Então, os anjos que estão em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, eles estão ali recebendo ordens, e eles estão pedindo para que nenhum vento soprasse sobre nenhum lugar da terra. E outro anjo que subia do nascente do sol, do oriente, né? Tendo o selo de Deus, do Deus vivo, clamou com grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Qual é o cuidado aqui? O cuidado é selar em suas frontes os servos do nosso Deus. Quais seriam os servos do nosso Deus que estariam na tribulação e que seriam selados? Está explícito aqui, claro aqui, 144 mil. Não são os testemunhas de Jeová. A interpretação deles é uma interpretação errada, né? Então, eles pegaram esse número aqui, interpretando como se fossem os servos de Deus e que são eles os servos de Deus. Não, os servos de Deus aqui são 12 mil de cada tribo de Israel. Vai haver uma conversão maciça de judeus e 12 mil de cada tribo serão escolhidos. Os nomes das tribos estão aqui para que ninguém tenha a menor dúvida da sua literalidade. E eles é que pregarão o evangelho do reino. Isto é, aquilo que era para os judeus fazerem no Velho Testamento, eles não fizeram, agora eles vão fazer no período da tribulação. 12 mil de cada tribo está especificada aqui, absolutamente claro, né? Tribo de Ruben, de Simeão, de Levi, de Judá, Issacar, Zabulon, Naftali, Gade, Azer, Dan, José, Benjamim, todos eles, Manassés. Então, todos eles estão aqui arrolados aqui, 12 mil de cada tribo, pregando o quê? O evangelho do reino. E quando Jesus disse lá na tribulação, né, que este evangelho do reino, lá em Mateus 24, Jesus disse: este evangelho do reino será pregado a todos, e então virá o fim. Não é o evangelho da graça. O evangelho da graça vai atingir apenas aqueles que são salvos da igreja. Mas o evangelho do reino, sim, atingirá a todo mundo. O evangelho do reino será pregado em todo mundo. E foi o que Jesus ensinou em Mateus 24. Este evangelho do reino, o problema é que as pessoas não fazem diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. No Novo Testamento, nós temos o evangelho da graça, né? Na linguagem de Paulo, Pedro, Tiago, João, é o evangelho da graça. Mas Jesus ainda menciona, porque o capítulo 24 fala da tribulação. Então, no fim da tribulação, no período da tribulação, vai haver pregação do evangelho do reino em todo o mundo, por esses 144 mil judeus que morrerão, porque estarão pregando o evangelho. E é isso que nós vimos aqui, né, no final do capítulo 6. Esses que estão debaixo do altar ali, que nós acabamos de ver, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa
da palavra de Deus, né? Da pregação da palavra de Deus. Então, nós estamos vendo que vai haver pregação do evangelho do reino no período tribulacional, e os judeus é que estarão anunciando esse evangelho do reino, demonstrando que Jesus virá para estabelecer o seu reino milenar. Depois destas coisas, o versículo 9, né, mostra isso. Depois destas coisas, né, João está falando que depois que ele viu tudo isso aqui, depois dessa visão, ele viu uma grande multidão. O que é essa grande multidão? Grande multidão que ninguém podia enumerar. Essa grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, agora não são só judeus, das nações, tribos, né, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Estes aqui, segundo o apóstolo João registrou, ele recebeu a orientação de que estes aqui, do versículo 9 do capítulo 7, são o resultado da pregação do evangelho do reino no período da tribulação. Então, olha quanta gente vai se converter no período tribulacional. Inumerável, né? Ninguém podia numerar essa multidão, né? E essa multidão de todas as nações, não só judeus, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz. Olha o que a voz desses salvos aqui da tribulação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria, ações de graça e honra e poder, e força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos, e quem são esses anciãos? São os representantes da igreja, né? Nós já vimos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vieram, que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Perguntando a João. E João responde a ele: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vieram, olha só o versículo 14. São estes os que vieram da grande tribulação. Não tem nada mais claro do que isso aqui, né? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, estes salvos aqui, que estão sendo vistos agora no capítulo 7, são os salvos que são o resultado da pregação do evangelho do reino por 144 mil judeus no período da grande tribulação, quando a igreja já estará no céu, né? Com o Senhor Jesus. E João, então, fala isso aqui, né? E essa é a razão porque eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se encontra sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, Deus vai recebê-los, né? E eles estarão no céu com Deus também. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há uma diferença que nós vamos ver depois
a igreja é a noiva do Cordeiro e vai casar. No capítulo 19, nós vamos encontrar as bodas do Cordeiro. A igreja vai ser a esposa do Cordeiro. Os judeus e os outros crentes da tribulação serão servos do Cordeiro, né? Serão servos do Cordeiro. Quem tem uma relação de intimidade com Jesus, segundo os ensinos do Novo Testamento, é a igreja. Então, o texto fala desta ação de Deus sobre estes irmãos judeus, né, que se converterão no início da tribulação e que estarão nesse período tribulacional os primeiros 3 anos e meio da tribulação, que a tribulação é um período de 7 anos, conforme o ensino de Daniel, que, aliás, nós precisamos estudar, porque complementa o livro de Apocalipse, né? Então, esse período de 3 anos e meio da primeira parte da tribulação é o período, então, de pregação desse evangelho do reino, por meio desses irmãos judeus que se converterão, né, no início da tribulação. Mas eles serão mortos no início da segunda parte da tribulação. O anticristo vai romper a aliança que ele terá com Israel e ele vai causar um morticínio muito grande dos próprios judeus. Então, eles serão martirizados, como nós acabamos de ver no texto aqui, né? O texto fala de que eles são aqueles que foram mortos, né? E essa multidão que ninguém podia contar, e aqueles que estavam pregando o evangelho do reino também serão mortos no início da segunda parte da tribulação. Então, basicamente é isso. Eu sei que é muita informação para um período curto de estudo, mas na medida que a gente for conversando, a gente pode ir tentando tirar as dúvidas dos irmãos que quiserem tirar essas dúvidas, né, e conversarem a respeito da a respeito desta situação do livro de Apocalipse. Então, estamos